Porque, apesar de todo o seu esforço e planejamento, parece que o dinheiro tem um roteiro próprio na sua vida, muitas vezes distante do que você visualiza. Não estamos falando de ausência de trabalho duro ou falta de ambição, tampouco da sorte ou da conjuntura econômica. A resposta para essa lacuna pode estar numa usina invisível, operando 24 horas por dia dentro da sua cabeça. E eu vou te mostrar como essa força, que pensadores como Napoleon Hill descreveram de forma tão eloquente, molda sua realidade financeira muito antes de você tocar na primeira moeda. Observe por um instante a sua situação financeira atual. É a sua conta bancária um espelho fiel dos seus maiores desejos ou um lembrete constante de metas ainda não alcançadas? Preste atenção nas pequenas frustrações, nas despesas inesperadas que sempre surgem, ou naquela sensação de que, não importa o quanto você ganhe, o dinheiro nunca parece ser suficiente. Esses são apenas os efeitos visíveis de algo muito mais profundo. São os sintomas superficiais de uma arquitetura interna que dita o fluxo e o volume da sua riqueza. É comum que você atribua esses desafios a fatores externos. O chefe que não valoriza, a economia incerta, o mercado saturado. E sim, essas coisas exercem influência. Mas existe uma dinâmica anterior a tudo isso, uma camada fundamental, que antecede qualquer transação bancária, qualquer investimento ou até mesmo qualquer oportunidade de trabalho. Entender essa camada é o que separa quem simplesmente reage à realidade financeira de quem cria a sua própria realidade. Quase ninguém te mostra essa conexão direta porque a maioria só olha para os sintomas. O verdadeiro poder está em ir à origem. Então, vamos recuar um passo. Como as decisões são tomadas? Por que você diz sim ou não a certas oportunidades? Por que você procrastina na organização das suas finanças ou, ao contrário, age impulsivamente? Suas atitudes diárias em relação ao dinheiro, sejam elas conscientes ou não, são o terreno onde se manifestam as suas crenças mais íntimas. Aquele gasto impulsivo, o medo de negociar um valor justo pelo seu trabalho, a relutância em investir em algo novo, ou até mesmo a tendência à autossabotagem em momentos de prosperidade, todas essas são reações diretas, uma espécie de eco do que acontece no seu universo mental interno. Essas reações não surgem do nada, elas são a linha de frente de um exército de convicções. Estou falando dos pensamentos repetitivos sobre dinheiro que você tem, das frases que sua mente reproduz quando o assunto é riqueza ou escassez. Você já se pegou pensando, dinheiro é sujo, ricos são desonestos, nunca terei o suficiente ou não mereço ser rico? Esses loops mentais, muitas vezes rodando no fundo da sua consciência, são programações poderosas que moldam não só suas atitudes, mas também o que você percebe como possível. Guarde essa ideia. A verdadeira riqueza começa antes mesmo da primeira moeda ser tocada, dentro da mente que a busca. A maioria das pessoas busca desesperadamente métodos e técnicas para ganhar mais ou gastar menos. Isso é o equivalente a tentar consertar uma casa com problemas estruturais pintando as paredes. É paliativo. Você pode ter a melhor estratégia de investimentos do mundo ou um plano de controle financeiro impecável. Mas se sua mente estiver programada para a escassez, você encontrará maneiras, muitas vezes inconscientes, de sabotar o seu próprio sucesso. Verá oportunidades onde não há, ignorará as que realmente importam ou sucumbirá ao pânico no momento crucial. Este é o ponto que muda tudo, mas exige uma coragem imensa para olhar para dentro. Aprofundando ainda mais, chegamos à origem dessas programações, a sua blueprint mental para a riqueza. Essa blueprint não foi criada por você conscientemente ontem.
Ela foi desenvolvida ao longo da sua vida, influenciada pela sua infância, pelas conversas sobre dinheiro que ouviu em casa, pelas experiências que teve e pelas mensagens culturais que absorveu. Imagine que sua mente é um vasto jardim. Sem intenção, ao longo dos anos, você plantou ervas daninhas sobre o dinheiro, medos, crenças limitantes, pensamentos negativos. E o mais surpreendente é que essas ervas daninhas dão frutos, moldando a realidade financeira que você vivencia hoje, como um programa rodando em segundo plano. Muitas vezes, esses padrões são tão arraigados que se tornam parte da sua identidade. O indivíduo que se vê como sempre endividado ou incapaz de acumular não está apenas descrevendo sua situação. Ele está reforçando uma identidade que o mantém preso nela. É uma profecia autorrealizável, operando no piloto automático. A grande lição que pensadores do sucesso insistem, a meu ver, é que se você quer mudar radicalmente o seu mundo financeiro, você primeiro precisa questionar e redesenhar essa identidade interna. Isso não é autoajuda barata, é engenharia da mente para a prosperidade. É uma clareza que, para a maioria, permanece velada. O custo dessa cegueira interna é a repetição de padrões. Perceba, se você se encontra ciclicamente numa escassez financeira, numa situação de dívida ou de estagnação, isso não é obra do acaso. É a concretização exata daquela sua blueprint mental operando independentemente dos seus esforços externos. É o cenário onde a maioria joga anos da sua vida tentando resolver o sintoma, a conta, a falta de poupança, mas nunca a raiz que pulsa na sua cabeça, invisível. Isso nos leva a uma questão crucial que a maioria ignora, mesmo quando reconhece o problema. O desafio reside precisamente em desconstruir o que parece ser inato. Não é simples simplesmente pensar positivo e esperar que um novo extrato bancário apareça magicamente. Isso seria ignorar a complexidade do sistema subconsciente. O trabalho começa, na verdade, com uma observação desapaixonada dos seus próprios pensamentos sobre dinheiro. Quais são as primeiras reações quando a palavra riqueza aparece? Conforto, oportunidade ou um desconforto sutil? Talvez até culpa. É aqui que você começa a mapear as ervas daninhas. A quebra de expectativa acontece quando percebemos que o primeiro passo não é agir diferente, mas sentir e pensar diferente. Compreender a profundidade dessas raízes é o que realmente diferencia um buscador de sucesso financeiro de alguém fadado à repetição. Imagine um engenheiro construindo uma ponte. Ele não joga os materiais de qualquer jeito. Ele segue um projeto detalhado. Da mesma forma, sua mente precisa de um novo projeto, e a primeira fase é definir com clareza cristalina o que você realmente quer. Aqui não basta dizer, eu quero ser rico. Isso é vago demais para o seu subconsciente trabalhar. Eu estou falando de especificar exatamente o que riqueza significa para você. Um número exato de patrimônio, uma renda mensal líquida específica, a compra de um ativo determinado, uma liberdade de tempo muito particular. A ausência de especificidade é o motivo pelo qual muitos sonhos financeiros nunca passam de fumaça. Os grandes pensadores do sucesso insistiam que essa clareza, essa definitude de propósito, é a primeira e mais crucial das etapas para magnetizar o que se deseja. Muitos tentam, mas falham, porque confundem definitude com desejo. O desejo é uma chama. A definitude é o mapa detalhado que o guia até o tesouro. Sem esse mapa, você vaga. E é aqui que entra um componente que quase ninguém te conta sobre a eficácia da repetição mental, que é a persistência emocional. Não é repetir frases vazias como um papagaio. É infundir cada pensamento e cada imagem do seu novo projeto financeiro com uma emoção profunda, uma convicção inabalável de que ele já é uma realidade em construção.
Para seu subconsciente, sentir é crer. Essa repetição carregada de emoção é o que muitos chamam de autossugestão, uma forma de se comunicar diretamente com seu jardim mental. Não basta uma sessão isolada, é um hábito, uma rotina diária de realinhamento, como se regasse as sementes que você escolheu plantar. Quem realmente atinge essa liberdade financeira tende a ser obsessivo, no bom sentido, com a manutenção desse diálogo interno, porque sabe que o mundo externo é apenas um reflexo, ainda que tardio, do mundo interno. É um compromisso silencioso que se assume consigo mesmo. Mas o caminho não é só um monólogo interno. O ambiente ao seu redor, as vozes que você permite que entrem na sua cabeça e até mesmo os amigos com quem você compartilha seus sonhos, tudo isso alimenta ou sabota a nova blueprint. Há um princípio poderoso que sugere a formação de grupos de mentes mestras, ou, mais modernamente, de comunidades de apoio com visões alinhadas. Se você passa a maior parte do tempo ouvindo sobre dívidas, fracassos e impossibilidades, fica extremamente difícil para sua mente assimilar uma identidade de prosperidade. Escolha quem você ouve, o que você lê e o ambiente em que você se insere, com o mesmo cuidado com que escolhe a semente mais rara para seu jardim. Acreditar, contra todas as evidências iniciais, é outro pilar essencial para quem embarca nessa engenharia da mente. A realidade financeira atual é o espelho do seu passado. A realidade financeira que você deseja é o espelho do seu futuro, mas ela ainda não se manifestou. Durante o período de gestação da sua nova realidade, quando tudo ainda parece o mesmo ou até pior, a tentação de desistir é enorme. O que muitos não percebem é que a persistência durante essa fase é o cimento que solidifica a nova identidade. A dúvida e o medo são as ervas daninhas mais persistentes, tentando sufocar as novas sementes. Se você está disposto a reprogramar essa blueprint financeira, então este é o momento de assumir um compromisso com você mesmo. Digite engenheiro da mente nos comentários para sinalizar sua intenção de ir além do superficial e realmente mergulhar nesta transformação. Isso não é um pedido aleatório. É uma forma de ancorar sua decisão num compromisso público, tornando-a mais real. Afinal, a identidade de quem decide moldar a própria prosperidade é diferente, ela não se esconde. A verdade inconveniente que muitos preferem evitar é que a maioria das pessoas prefere culpar as circunstâncias externas. O governo, a economia, o chefe, a sorte, a confrontar o espelho interior. Essa é a escolha fácil, mas é também a escolha que garante a manutenção do status quo. A grande mudança não virá de um novo emprego ou de uma herança inesperada. Ela virá de uma revolução silenciosa que acontece primeiro dentro de você, reorganizando cada crença, cada pensamento sobre o dinheiro e, finalmente, sua própria identidade em relação a ele. O que vem agora é o elo perdido para muitos. Como a mente, que parece tão abstrata, consegue de fato influenciar o que é tão concreto, o dinheiro em sua conta bancária. Vamos retroceder um passo e desvendar o mecanismo pelo qual uma imagem mental se transforma em uma transação real, e o que significa quando essa transformação é constante e repetitiva. Prepare-se, porque a relação entre o que você pensa e o que você possui é muito mais direta do que se ensina nas escolas de economia. Pense nisso como um mapa de metrô interno que até agora te levou sempre às mesmas estações. Esse mapa não foi projetado por acaso. Cada trilho, cada parada, foi traçado e reforçado por anos de pensamentos repetidos, crenças arraigadas e experiências passadas. Muitas delas absorvidas na infância, outras cimentadas pela rotina. Eu percebi que a maioria das pessoas tenta mudar a estação final, o saldo da conta, sem sequer olhar para a origem da linha.
É como tentar chegar a um novo bairro usando um mapa antigo, ignorando a possibilidade de construir novas vias e persistindo nos velhos caminhos conhecidos. A verdadeira virada, o ponto de origem dessa nova rota, não reside em técnicas externas ou investimentos complexos. Ela começa com a clareza cristalina de um desejo. Não um simples "quero ser rico", mas uma visão vívida e detalhada da realidade financeira que você quer manifestar. É o arquiteto que desenha a planta antes da construção. Sem essa planta, os pedreiros, suas ações e o universo não têm para onde direcionar seu trabalho, resultando em esforços dispersos e resultados inconsistentes. A mente, sem um direcionamento específico e constante, continua operando por inércia nas trilhas já batidas, naquilo que lhe é familiar, mesmo que insatisfatório. Considere sua mente subconsciente como o operador desse metrô. Ele não questiona os destinos. Ele apenas segue as instruções mais fortes e frequentes que recebe. Se a instrução é de escassez, de não dá, de nunca vou conseguir, ele organiza toda a operação para que essas estações de dificuldade se tornem sua realidade. Mas aqui reside o poder real de Napoleão Hill e de tantos outros mestres. O operador pode ser reprogramado. É como trocar as placas de destino dos trens e as rotas dos painéis de controle, ensinando um novo sistema operacional ao mais fiel de seus ajudantes. A autossugestão, neste contexto, é a nova linguagem de programação que você insere diariamente. É o processo deliberado e consciente de alimentar seu subconsciente com as imagens e sentimentos da realidade desejada. Não é sobre apenas repetir frases vazias no espelho. É sobre sentir a posse daquilo que se quer. É fechar os olhos e experimentar a emoção da abundância, de ter o dinheiro fluindo livremente, de realizar os projetos que ele possibilita, de viver a vida que ele sustenta. Essa intensidade emocional, aliada à repetição, é o combustível que faz a nova linha do metrô ser construída e, com o tempo, a mais movimentada. Muitos ignoram esse passo fundamental, pulando direto para a ação, buscando empregos, investindo, empreendendo, sem antes ter estabelecido a base mental sólida. É a especificidade que quase ninguém te ensina. A ação sem o alinhamento mental é como um carro potente sem motorista, sem um destino claro, rodando em círculos ou seguindo impulsos erráticos ditados pelo acaso. Para quem compreende isso, a aparente demora em ver os resultados concretos torna-se apenas o tempo necessário para o subconsciente absorver e começar a operar sob as novas diretrizes, ajustando as bússolas internas. Ainda assim, existe um detalhe crucial que quase ninguém te conta sobre a eficácia desse método. Um paradoxo que muitos tropeçam ao tentar aplicar essa transformação financeira. A fé ou a falta dela. No início, você não vê o dinheiro chegando. Você vê apenas o esforço de semear, de repetir, de visualizar. Essa lacuna entre a visão interna e a ausência de prova externa é onde a maioria desiste, permitindo que a dúvida, a velha inquilina, ocupe novamente o espaço. É neste ponto que a persistência, impulsionada por uma fé inabalável de que o subconsciente está trabalhando, se torna o divisor de águas. Ela não é uma crença cega, mas a convicção ativa de que o plano mental está, sim, se desdobrando na realidade. Quando esse alinhamento mental se fortalece, é aí que a mágica da aceleração acontece. Sua mente começa a sintonizar nas oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis. Você atrai pessoas com ideias complementares, o que Hill chamaria de mastermind. Não por uma força externa mística, mas porque seu foco e sua intenção criaram um campo de atração para recursos compatíveis. O universo não te dá dinheiro, ele responde à sua clareza.
Você começa a tomar decisões financeiras mais assertivas, a identificar riscos e a agir com uma intuição que parece sobre-humana. Mas é, na verdade, a voz do seu subconsciente operando com as novas instruções. É por isso que a transformação pode ser muito mais rápida do que você imagina. Não é que o mundo acelere para te dar dinheiro, mas que você acelera sua capacidade de perceber e aproveitar as trilhas que levam ao seu destino financeiro. A mente se torna um imã, não apenas para o dinheiro em si, mas para as ideias, as pessoas e as circunstâncias que o materializam. A diferença está em parar de empurrar a carroça pela força bruta e começar a reprogramar o motor para que ele puxe em sua direção. O verdadeiro segredo é entender que a ausência de evidências visíveis agora não é evidência da ausência de trabalho interno. É o tempo do processo, a fase em que o engenheiro da mente está reescrevendo o código principal. E uma vez que esse código é estabelecido e validado, ele se replica com consistência brutal, transformando o que parecia um sonho distante em um novo padrão para a sua vida. O que eu presenciei, tanto em minhas próprias experiências, quanto estudando casos incontáveis, é que esse processo, embora sutil, é a alavanca mais poderosa para a mudança financeira duradoura. E isso começa com a primeira reprogramação do seu mapa de metrô interno. Esse mapa, uma vez redesenhado com clareza e emoção, direciona suas percepções. A maioria das pessoas opera no modo automático, com um mapa financeiro herdado, refletindo medos e crenças limitantes nunca questionadas. Você não está apenas pensando em dinheiro, está construindo um filtro através do qual o vê e interage com ele. Aquilo que chamo de intenção granular é o que separa a visão vaga do desejo ardente, quase uma obsessão positiva. Realmente, a diferença não está na sua capacidade de ganhar. Quase todo mundo tem essa capacidade em alguma medida, mas na sua habilidade de conceber, permitir e reter a prosperidade. É uma competência mental que se manifesta em decisões práticas. O primeiro sinal de que você reprogramou seu mapa nem sempre é um aumento abrupto na conta, mas uma mudança sutil na forma como reage a oportunidades, riscos e perdas temporárias. A calma e a clareza substituem a ansiedade e a impulsividade. Para que essa metamorfose comece a acontecer para a gente, é fundamental um ato de comprometimento. Não se trata de uma simples visualização, mas de um diálogo ativo com a sua mente, definindo com precisão o seu ponto de chegada financeiro, o quanto e o porquê. Se você se sentir pronto para redesenhar seu próprio mapa e embarcar nessa jornada, comenta abaixo mapa para sinalizar seu compromisso com essa clareza. O que antes parecia um emaranhado de ruas sem saída, agora pode se revelar uma grade de avenidas largas, rumo a um horizonte onde as torres da sua nova realidade financeira já se erguem, banhadas pela luz do sol.